Fala galera do Futebola, beleza? Estamos de novo com esse monstro, essa fera, esse gênio com chapeuzinho. Mas calma, antes disso eu vou apresentar essa bancada recheada de talentos aqui do Futebola. Começar com ele, que chamo de Carlos, mas está com o nome de Du. Carlos Eduardo. Opa, boa noite aí para quem tá vendo agora e boa tarde para quem verá essa resenha depois. Tô muito feliz aqui de compartilhar esta mesa virtual com os nossos amigos e com esse convidado maravilhoso que foi literalmente um marco, que foi o único programa perdido do Futebola até o momento. Não, e o melhor, né? Diga-se de passagem, como diria o nosso craque Neto. Seguindo a bancada, nós temos aqui também ele, o homem mais bonito da região onde ele mora, Guilherme Eisner. Que homem lindo. Bom dia, boa tarde, boa noite e olá para quem está nos vendo ao vivo agora, né? E é uma satisfação estar com esse monstro sagrado. E assim, eu me emocionei muito no último programa. Teve integrante aqui que chorou depois do programa. Não vou entregar quem foi, mas vocês não vão saber por quê. Quem sabe emoção. A gente consegue replicar um pouco dessa emoção hoje. Espero, muita emoção. Honestamente, mas vou lembrar que o programa está uma maravilha, Alberto, uma maravilha. Boa noite. Depois dessa semi-entregada do Guilherme, muito amigo meu, né, muito querido, é porque eu sou um homem emotivo, eu sou um homem que, né, que vibra pelas grandes conquistas. Para completar a bancada de hoje, nós substituímos um canalha por um calhorda. E temos ele aqui, Vinícius Wolff. Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está ao vivo. É um prazer estar aqui. Eu tô com um mini coque, porque eu não consegui cortar o cabelo. Mas a vida segue, é pandemia, é loucura e tamo aí. Com esse show de apresentação, eu fico até embasbacado de como apresentar melhor esse homem que, depois de muito estudar e muito conhecer ele, eu tenho aqui que apresentá-lo como a melhor definição possível. O nosso querido telespectador e pedestre, Marco Bianchi. Palmas! Uhul! Opa, muito obrigado. Grato pela atenção dispensada, grato pelas introduções deveras generosas, até um pouco fantasiosas. Eu fui de gênio a monstro em poucos segundos. Obviamente que a monstruosidade aí com a conotação positiva, né? Graças aí à vontade do senhor Guilherme Eisner. E, enfim, espero que desta feita os nossos vastos cabedais de comentários assaz pertinentes tornem-se de fato marcos nos anais e não mais sejam deletados da face. Exatamente, é contra isso que brigaremos nesse programa. O sarrafo, para quem esteve no último programa, está lá em cima, mas calma que nós conseguiremos ultrapassá-lo. Antes disso, seja muito bem-vindo ao Futebola. Se você nunca esteve aqui, sinta-se em casa, entre aqui no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, siga a gente também nas redes sociais, @FutebolaCast, no Instagram, facebook.com/FutebolaCast, no Facebook e também no Twitter, @FutebolaCast. Hoje o Marco Bianchi está nos prestigiando com uma bela de uma vitamina de cevada, né? Direto dos campos áureos da Bavária ali, veio direto pra cá. Então é isso aí. Cervejaria Curió. Os aguardentes Curiosa agora também estão trabalhando com os fermentados à base de cevada. E eu tô aqui inaugurando, não, como é que se diz? Lançando. Olha que prestígio. Esse novo produto aí do empresário Alberto Curió. Com certeza. Inclusive, Indústrias Curió, patrocine o futebol. Bom, meus queridos amigos, hoje é um prazer. Sim, Marco, eu tenho que confessar aqui pra você que após o nosso último programa, lágrimas escorreram dos meus olhos. É um prazer estar aqui falando com você. Você é um cara que marcou muito a nossa geração e inclusive moldou esse humor que, por muitos, né, muito humor de mau gosto, mas eu acho sensacional, que eu tenho hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar de futebol com esse gênio, o cara simples. Se você não conhece o Marco Bianchi, sai da caverna, meu filho.
Tá louco? Uma lenda. E tá todo mundo comentando aqui, ó. O nosso querido Tines Mesurário, que não é pra chamar ele aqui de José Altino Mesurário de Jesus. Ele sabe que o pai dele começou com esse grande joguete no seu primeiro dia pós-nascimento, mas a gente não vai ficar mencionando José Altino Mesurário de Jesus aqui toda hora. Ele diz, grande lenda, fez parte da nossa geração. Incrível, incrível. Maravilha, Beto. Obrigado. Um melhor que o outro, sim, só convidados de altíssimo garbo e elegância, e hoje comparecendo o nosso querido Marco. Bom, Marco, eu vou... Nós já tivemos um primeiro programa excelente, mas pra galera que não teve esse prestígio, eu vou fazer algumas perguntas para elas te conhecerem. Eu já sei, nós já somos amigos íntimos, nos seguimos mutuamente no Instagram. Então, assim, nós já temos uma intimidade assaz, aprazível. E vamos aqui poder... Mas eu tenho que passar aqui, fazer o jogo do inocente pra audiência, que na sua grande maioria não tem o prazer de conviver com você. Claro, claro. Eu vou começar com polêmica, talvez aqui poucos saibam, né? Um amor que esse coração nutre por uma sociedade esportiva em peculiar. É só dar uma olhada no cantinho aí do vídeo, gente, ó. Já dá uma entregada. Uma seleção ó, de verde. Do lado do violãozinho tem um quadro. É um easter egg. Dá pra ver talvez um... Eu não sei se é o Divino ali, É o Divino ali, agachado na parede. Se não for o Guarani de 48, muito bem postado, numa 5-3-1, porque eles gostavam de jogar com -2, eu vou chutar que é o Palmeiras e o nosso Bianchi. Marco, em exclusividade, você torce pro clube, pra Sociedade Esportiva Palmeiras? Veja bem, quer dizer, na realidade, trata-se de uma homenagem, foi a forma que eu encontrei de homenagear a Cabofriense. Porque o Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras, ele representa uma questão ambiental também, né? Porque afinal, das palmeiras saem as palmas, saem os palmitos. E isso, na região de Cabo Frio, tem favorecido sobremaneira o desenvolvimento socioeconômico, de modo que eu encontrei de uma forma original, de uma forma indireta, única. Né? E por que não única, singular, ímpar, uma forma aí de saudar esse projeto Libertadores 2150 e sem de nenhuma maneira revelar a minha preferência clubística, que afinal todo mundo que torce para todo jornalista que torce para uma equipe grande acaba ocultando este fato. E eu, com a Cabofriense, não sou diferente. Exato. Mas, Marco, você é um jornalista humorado ou é um humorista jornalístico? Porque você acabou de falar que é um jornalista. Então você é jornalista na frente de humorista? Pois é, eu falei que sou jornalista no papel de humorista, né? Eu de jornalista não tenho absolutamente nádegas. Toda aquela história da FODERJ, Faculdades Odair Ernesto Júnior. Quem não conhece, né? Tremenda farsa. E não. Como não? FODERJ, tudo que foda a sua educação, era uma tremenda farsa. Eu sou, de fato, apenas um reles telespectador e pedestre que teve aí uma passagem breve pela Faculdade de Rádio e Televisão. Marco, nós hoje sabemos as diversas instituições que você faz parte, seja como diretor, seja como fundador, entre elas a Débora, que temos um concorrente aqui direto. O Guilherme ele hoje integra faz parte da OAB, né? OAB, exato. Mas pra falar... Não tem a mesma credibilidade. Exato. Tá num grau inferior, né? A gente tá ali... Eu prestei já alguns exames, né, da Débora, mas infelizmente fui sumariamente, né, reprovado em todos. Pra quem não sabe, né? É o pessoal mais pobrinho, né? Porque pega clientes honestos e daí a coisa flui.
Ainda não passei na prova de honestidade, né? E de caráter, infelizmente. Mas te fui conhecendo reprovado a fundo, nessas duas. Te conhecendo a fundo, posso trazer pra você que não passará, porque você não tem caráter algum, inclusive. Mas pra você que não conhece a Débora, que é a Advogados do Brasil, aonde o Marco Bianchi hoje, né, ele tem a sua alta relevância, dentro dessa comunidade de advogados, Marco, rola uma pelada, eu imagino que há aquela brincadeira de final de semana. E um curió, pra não falar um passarinho, um curió veio ao meu ombro e piou que o nosso querido Marco Bianchi tem uma estrela de centroavante, né? Tem ali talentos, ensinamentos de um determinado centroavante da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, né? Esporte Clube Paulista Palmeiras. Aqui tá falando errado o nome do time, verdade, né? É verdade. E a Sociedade Esportiva Corinthians. Exato. Então não troque uma coisa pela outra. Você está se equivocando no... É a emoção, Guilherme. Muito obrigado por me corrigir. Mas o Curió piou no meu ombro que o Marco Bianchi bate uma bola. E eu queria que você contasse para grande audiência do Futebola. Estamos aqui batendo 500 mil de visualizações, né, facilmente. Com quem você aprendeu a bater pênaltis? Que isso ficou uma brecha da nossa última conversa e eu fiquei com esse curió atrás da orelha. Tá aí. O senhor, com a sua memória privilegiada, não haveria de se esquecer dessa revelação bombástica feita à época com crase, hein, turminha? Feita à época, e quando pude revelar a todos que, apesar do meu vínculo indissociável com a Associação Esportiva Cabofriense, tive uma dose de inspiração para o meu desempenho futebolístico enquanto bípede razoavelmente coordenado, do senhor Evair Paulino. Evair Joselino de Almeida Paulino, do Clube de Campo Palmeiras, corrigindo as denominações equivocadas, que certa feita, às margens do Museu do Futebol, na Praça da Sé. Charles de Almeida Miller, no aprazível município de São Paulo, pacato município de São Paulo, pro Pacaembu. Efusivo abraço ao Pacaembu, tanto a Paca quanto ao Embu, e ele me revelou, à ocasião, que o método de bater pênalti, honestamente, agora era o seguinte, ele nunca viu o sujeito errar um pênalti, hein? Não, pra quem não sabe, fazer dando um breve contexto à audiência mais nova, Evair era um centroavante único, né, pros anos 90, jogou no Palmeiras. Dizem as más línguas que era torcedor do Santos, inclusive. Não jogou nada lá, né? Por isso são más línguas, mas o Evair era um monstro no ataque e nunca viram o Evair perder um pênalti. O pessoal se impressiona com o Haaland hoje em dia, né? Essa nova geração. Mas não viram o Evair jogar, né? Não se impressionam com o penal do Eduardo, agora vai ficar maluco. Fala, Vini. Eu só queria fazer um adendo aqui que nunca viram ele errar um pênalti, pois ele jamais bateu um. Nossa, mas aí você tá... Não, você tá em devaneio. Aí ele vai cortar o cabelo pra falar uma besteira dessa. Era melhor que ele cortar o cabelo. É o Sansão do argumento. Cortar o cabelo do Vinícius, acabou a argumentação. Não, mas tá aqui, ó. Então, Marco, agora que a galera tem um pouquinho mais de noção de quem é Evair, de um pouco dos seus grandes feitos, o que ele te disse? Olha, desconsiderando aí as afirmações enganosas do ex-cliente mal sucedido da Paulo Bonfá, Ringling Brothers, Kepler Consultants, Sr. Billy Wolf, ele que, apesar da pele de cordeiro, está muito mais para um lobo mau. Eu devo frisar, salientar, ressaltar,
rubricar, sublinhar, salientar, reforçar, reiterar e todos os outros verbos que possam ter o mesmo significado, que venham conosco nessa luta. E Evair falava o seguinte: nunca ouvimos perder pênalti, infelizmente vimos ele não ser convocado para a Copa de 94, porque o senhor pé de uva, o senhor Carlos Alberto Barreira, preferiu optar pelo segundo atacante de segunda categoria da Sociedade Esportiva Corinthians. E Evair disse o seguinte: ele ia para bater o pênalti no lado esquerdo do goleiro. Certo. E se porventura o arqueiro astuto caísse para o lado em que ele estava prestes a dirigir a esférica, ele simplesmente dava uma viradinha no pezinho. Movia o leme ali, né? Perfeitamente. De modo que o arqueiro fosse para um lado e a esférica se dirigisse a outro, o que na teoria é muito fácil, e na prática a teoria é outra, como se diz. Eu não sei se vocês já ouviram essa teoria, falando agora de bater pênalti, porque agora, Marco, tá uma palhaçada, porque todo jogador tem um jeito de andar até a bola. Seja com saltos... Em especial, né? Em especial, jogadores do Clube de Campo Palmeiras. Não, o mais ridículo é o pulinho. Não dá. São saltos ornamentais, danças de capoeira e todos os... Marcha atlética. A marcha atlética é a mais presente, né? Que ele vai bem devagarinho assim, ó, pra bater o pênalti. E em meio a tudo isso... pausa dramática, né? Que o juiz tem que ir lá. Falou, meu amigo, meu filho, ir pra casa, né? Vamos, filho. E ele tá lá, ainda na posição, né? Parece que o cara fez aqueles cursos de roteiro, né? Fica querendo criar Sim. um clima. Falta só a trilha sonora de suspense. Mas, não sei se vocês já ouviram, o Sócrates, ele falava que quando ele ia bater o pênalti, ele ficava olhando entre a bola e o goleiro. Ele não olhava nem pro goleiro e nem pra bola. Ele mirava na intermediária ali, entre os dois, e com a sua visão periférica, ele analisava onde o goleiro ia e ele colocava do outro lado. Uhum. Mas estamos falando... O cara no nervosismo de um pênalti, meu amigo. Realmente era o nível, Sócrates, né? Outro negócio, pô, tá louco. Mas olha, o Data Vênia, Data Maxíssima Vênia, o doutor, ele tinha uma característica similar ao Evair, porque é uma característica similar à do Evair, porque ambos eram razoavelmente lentos. Sim. Então, eles compensavam essa lentidão, pouca velocidade com uma inteligência absurda. Foi por isso que eu me inspirei muito no Evair, falando sério agora, quando eu ia jogar bola, porque a inteligência dele é uma coisa absurda. Eu também, quando tive tempo para jogar bola na minha vida, eu já não tinha joelho. Quer dizer, quando eu voltei a ter tempo para jogar bola na minha vida, né? Porque até os 10 anos de idade, eu jogava bola todo dia lá no prédio. Mas depois eu voltei a jogar bola com uns 25, quase 30 anos. Já tinha os joelhos todos destruídos. E eu me inspirava muito nessa inteligência, que era um fator de compensação para pouca velocidade também no meu caso. E daí, mas o Dr. Sócrates... Ele era um gênio, o Dr. Sócrates, né? Assim, eu era um grande fã dele, adorava aquela forma de jogar dele. E a habilidade de jogar com todos os lados do pé, né? Ele acertava passe de trivela, de chapa, de bico, de calcanhar. Parecia que ele tava olhando pro cara e ele acertava o passe de calcanhar. Era um absurdo. Uma inteligência coletiva absurda, assim, uma visão de jogo, tudo. Agora, a gente não pode também se esquecer de que na malfadada Copa de 1986 DC, tivemos uma infelicidade ali na partida contra os gauleses,
os gauleses, vulgos franceses. Acho que foi contra a França. E o Dr. Sócrates, desta vez, não conseguiu pôr em prática aí essa metodologia dele. Infelizmente, acabamos... A visão periférica falhou um pouco ali do lado esquerdo. Não estava tão boa ali para finalizar o passe, né? Os gauleses sempre jogando com doping, né? Sempre com aquela poçãozinha mágica que os fazia brilhar em campo. Platini ali no seu auge. Vou colocar um adendo de batedor de pênalti. Posso ser muito criticado aqui, principalmente por quem não é palmeirense e não acompanhou esse astro do futebol, que não é um bom jogador, de fato, mas é um excelente batedor de pênalti. Não sei se o Marco lembra dele, que é o Henrique Dourado, o ceifador que fazia assim. Ele não perdia um pênalti, e ele fazia uma questão parecida com o Evair, só que o que ele fazia no finalzinho, ele dava um meio, não é um pulinho, né? É uma pausinha e ele tirava assim para outra direção, né? Porque a gente tava até discutindo isso, né? Essa molecada que vai para lá, joga uma capoeira e depois bate o pênalti. Isso não tem nenhuma relevância pro pênalti, não é técnica, é só firula. Essa pausa para definir o rumo de onde a bola vai é técnica. Então, não dá para você comparar a pausinha do Henrique Ceifador com vai de lá, vai pra cá, que o Gabriel Menino, que o Danilo, que o Rony, que o Felipe Melo fizeram nessas últimas cobranças de pênalti, né? Então, só um adentro iria fazer. Tem razão, nem acho que o Henrique Dourado fosse, ou seja, assim, um mau jogador. Ele só não é tão habilidoso quanto esses outros que a gente estava citando. Não, mas não serve nem pra pegar a bola que o cara chuta, porque vai chutar pra fora também, diga, né? Só pra ter a noção. Mas de fato a técnica de cobrar pênalti dele também é muito boa, faz sentido, ela tem uma razão de ser, né? Enquanto esse show de firulas e de coreografias pré-cobrança que tem sido exibidas aí nos jogos do Clube de Campo Palmeiras, de fato tem sido bastante patética, principalmente por conta do final infeliz, né? Quer dizer, que ele faz todo aquele teatro e o desfecho é aquela coisa desgraçada. Ô Marco, aproveitando toda essa questão do desfecho ruim, me cheira polêmica, hein? Não. Eu e o Missão jogamos futebol por muitos e muitos anos juntos. Apesar de não parecer que o Vinícius você jogou, né, Vini? Então, e ele, assim como o Du, assim como o Gui, que estão aqui, podem comprovar que eu sou um exímio batedor de pênaltis. Não, assim... Mas assim, Marco, de talento único. O Vinícius, o apelido dele era Messi, só pra você ter uma noção. Porque ele era baixinho, porque ele é canhoto, autista. E porque eu sou autista também. Falando nisso, deixa eu tomar um remédio. Mas, pensando aqui, eu acredito que o pênalti bem batido é aquele que o batedor vai com ímpeto, com vontade e com noção do que ele quer fazer. E a terra com vontade, né? Exatamente. Porque imbuído. Assim... Isso, imbuído na maldade. Galgando lugar ao sol. Isso. Porque quando o cara faz muita firula, é porque ele tá com uma dúvida. Será que eu bato ali? Será que eu bato aqui? E assim, eu sempre bati pênalti no canto e no alto. Sempre lá, nos cantos. Porque eu sei que a física atrapalha o goleiro. A bola é leve, o goleiro é pesado, o goleiro cai pra baixo, a bola sobe. O Vinícius tá dando aula de física pra bater pênalti. É o Sherlock Holmes do pênalti. Eu quero dar peso ao meu argumento. Tipo o Minsen, assim, pesado. Entendi. Nossa. Marco, seriam os atacantes de hoje, ou os batedores de pênalti de hoje, covardes? Péssimos físicos quânticos? Péssimos matemáticos? Eu acho que se depender dos conhecimentos, né, das ciências exatas, certamente... Tá tudo perdido, né? Certamente não serão bem-sucedidos aí os nossos atletas que, afinal de contas, tiveram que interromper, né, aquela atividade irrelevante.
secundária, conhecida como educação, né? E com muito contragosto, né? Porque com certeza adorava aula de química, com certeza adorava física básica. Sem Adorava. dúvida. Isso a gente... Pararam forçados pelos pais, né? Exato. Agora, eu percebo, eu também acho que o desfecho, a gente nota que, quer dizer, ele não poderia estar seguro de uma ação que foi desmascarada com tanta facilidade pelo goleiro, né? Quer dizer, ou se tivesse seguro, é aquela coisa, né? Também o infeliz, ele não sabe que é infeliz, né? O personagem de humor, ele não sabe, ele não tem consciência dos próprios defeitos, né? Então, isso também tem muito a ver com essa questão do desfecho desagradável. Há quem do triste fim, né? Há quem diga que o elemento fundamental do humor é esse. É uma tentativa de ação mal sucedida. Que isso bastaria para que se tivesse uma cena de humor. Eu acho que isso, na verdade, depois a gente pode somar mais elementos, talvez não seja... talvez não exista essa fórmula tão simples e tão básica assim, mas não deixa de ser um elemento, um traço marcante, né, da comédia. Eu acho que, principalmente numa disputa de pênaltis, né, não é a questão do batedor oficial batendo, é muito mais emocional do que técnico, gente. Infelizmente... E físico também, o cara chega Everton com a foi bater pênalti, porque o pessoal não tinha condição emocional de chutar a bola pro gol. É isso, não, entendeu? E fisicamente, a perna do cara chega pesando 700 quilos ali depois então, assim, de tantas não, horas. lógico, tem a questão física, mas tem muito questão... Eu acho que é muito mais questão emocional, psicológica, não no dia a dia o batedor que vai bater ali um pênalti no meio do jogo, mas numa disputa de pênaltis é uma briga realmente muito emocional, cara. Pô, só mandando um pequeno abraço pro nosso querido Felipe, o primo, mandou aí a opinião dele, que o melhor batedor é o Reinaldo Tiririca do São Paulo, que é um olho no peixe, outro no gato. Craque. De fato, essa leitura o goleiro não pode fazer, não consegue. E o nosso querido André, só pra completar... Pode falar. Não, só queria fazer um adendo, que o último pênalti que o Reinaldo bateu, ele meteu no ângulo. Ele bateu no ângulo. O goleiro não tem como pegar. Eu não sei se você sabe, mas eu acho que ali foi uma piada, tá? Mas beleza, vamos lá. O nosso querido André, o Gesualdi manda o seguinte: como será que o Minção descobriu que o Marco Bianchi bate muito bem? Querido, nós já tivemos um passado juntos, uma história, momentos, então... Eu tenho tanto a falar sobre o Marco que, olha, não cabe em simples palavras. Voltando a essa ideia de jogadores, pênaltis e uma coisa que o Marco comentou, a gente já vai comentar de Rock Go, tudo que o Marco já tá acostumado a falar em um monte de lugar, mas aqui como somos amigos, intimidade, a gente tá nessa rodinha aqui, nós podemos tratar de outros assuntos com mais leveza. O Marco comentou o seguinte: foi triste o Evair não ir pra Copa de 94. Eu vou te fazer uma pergunta que vai mexer com esse seu coração alviverde. Eita. O que é pior? O Evair não ir pra 94 ou o Alex nunca ter disputado uma Copa do Mundo? Olha, o pior é que qualquer time seja escalado com qualquer critério que não seja o futebolístico, né? Isso é muito triste. Isso aconteceu em 94, aconteceu em 98, que o Romário não foi. 2002. 2002, talvez. 2002. Não, 98 e 2002. Não foi nenhum dos dois, né? Em um deles ele se machucou, mas em outro ele não foi por opção da maravilha. Do Filipão, né? Filipão, não, 98 ele não foi por opção. 2002 ele se machuca um pouco antes, mas uma semana antes da apresentação ele tava bem. Tanto é que no jogo que aconteceu um dia depois da apresentação ele fez 2 gols. Um negócio assim. O Alex é um absurdo, porque é um atleta que... Poxa, fora de série, tem toda uma série de qualidades intelectuais, vamos dizer. Um cara é um jogador inteligente, um jogador cabeça, né? Poderia dar uma opção diferente de esquema para o treinador, mas daí entram esses outros critérios aí que a gente não entende muito bem. E às vezes até faz sentido que haja outros critérios além daqueles que são visíveis, muito explícitos, mas isso irrita em qualquer time, né? Porque o meu Palmeiras,
O quê? O Clube de Campo Palmeiras, Ah, e que a gente simpatiza. Você percebe que nos últimos anos aí, não precisamos nem ir muito longe. Você percebe que tinha jogadores escalados porque o critério do melhor empresário. Sim. Só pode ser. Eu não vou nem citar Os nome. critérios Não, políticos, né, eu sou torcedor, Marco? Marco. Político, E sou né? torcedor do Santos. E eu posso falar com tranquilidade que tem um cara chamado Jean Mota lá, que é o famoso Jean Morto, que não tem outro critério. Ó, ele deve ser um excelente pai, ele deve tocar um pandeiro como ninguém, ele deve ser uma conversa boa de vestiário, um ombro amigo ímpar. Mas jogador de futebol, ele não é. E aí entra muito nisso que você tá falando. Não acredito que na base do Santos não tenha... Na base do Santos não tenha um meia melhor do que o Jean Morto pra colocar lá. Eu não entendo isso. Cara, então a gente fica como torcedor, fica com aquela desconfiança, né? Mais do que justificada. Com aquela suspeita de que algum outro critério acabou sendo Perdido. predominante em uma decisão que deveria ter como critério predominante a questão técnica, né? A questão esportiva. Infelizmente. Habilidade, né? E a gente sabe que isso acontece não só no futebol, em muitas outras áreas. Às vezes você tem profissionais que são mais competentes e que têm menos espaço. Eu sem querer falar que sou eu esse. acho até que eu talvez me enquadre nessa condição. Eu poderia, quem sabe, ter um pouco mais de espaço em função da minha dedicação, da minha experiência e tudo mais, e da minha originalidade, da minha modéstia, da minha beleza. Mas o fato é que em muitas profissões a gente percebe que os critérios de competência nem sempre São os... devidamente priorizados. Marco, só pra... Antes do Eduardo te perguntar, ele tá ali balbuciando já as palavras pra começar a perguntar. Eu quero lembrar que você sempre terá espaço nos nossos corações e no futebol, tá? Fala, Du. Marco, já que a gente tá falando de futebol ruim, né? Não, mas ruim... Então, o nosso primeiro programa, há 6 meses atrás, quase 7, foi sobre o futebol brasileiro que está nivelado por baixo, na nossa humilde opinião. Marco, o que você acha do nível? Você concorda com o título do nosso primeiro programa, tirando o São Paulo Futebol Clube, que hoje é o melhor, um dos melhores do mundo atualmente, né? Você concorda que o futebol brasileiro está nivelado por baixo? O futebol brasileiro do Brasil, né? Você disse. O Brasil brasileiro. Do Brasil. Com S. Piniquim. Uhum. Olha, eu acho que os campeonatos brasileiros nacionais e os clubes, consequentemente, se nivelam por baixo. Por uma série de fatores extra-esportivos, extra-futebolísticos que são predominantes, que de fato fazem a diferença, né? Então, a gente nota que uma situação esdrúxula, o calendário de borracharia que essa corja impõe há mais de 10 milênios e que acho que a gente vai levar mais aí uns 200 anos para conseguir mudar, por mais óbvio que já esteja, que é necessário uma mudança. Então esse calendário ele faz com que os representantes do futebol brasileiro, quer sejam clubes ou a seleção, eles são permanentemente prejudicados e desqualificados em função da má organização do calendário e E da gestão também, né? Da gestão também, mas acho que é anterior essa questão do calendário. Porque isso... É um absurdo que nem nessa pandemia eles relativizaram. Poxa, gente, me desculpa, pra que ter um campeonato paulista, emendar um final de temporada com 15 dias numa outra temporada para disputar um campeonato regional na situação que o nosso país se encontra? Só acho que é bom acrescentar, porque já é um absurdo
em tempos normais, ter 80 jogos numa temporada um time. Em uma situação agora de pandemia, e que isso eles nem relativizaram em momento algum e falaram, vai jogar dia sim, dia também. Então, assim, é um absurdo. Na minha opinião, acho que tem que se ressaltar, inclusive, essa questão pandêmica, viu, Marco? Sim, porque era uma oportunidade, né? Foi a deixa, não poderia existir uma deixa mais insinuante para desencadear uma reforma nessas questões, né, de calendário, e os caras não aproveitaram, quer dizer, então, porque existe aí uma manada de rabos presos, né? Conluio, né? Os clubes são omissos, são fracos e não se impõem. Exato. A Confederação Brasileira depende, os dirigentes são eleitos, sobretudo com o voto das federações estaduais, que, por sua vez, consideram que esses campeonatos estaduais sejam as suas galinhas mais chocadeiras, né? Porra, Vini. Que dão mais retorno financeiro às federações estaduais. Mas, poxa, a gente sabe que o todo, você precisa olhar o todo, não basta olhar uma parte, tem que olhar o todo. No todo, a gente conclui que os campeonatos estaduais até poderiam existir, e quem sabe até devam seguir existindo, mas em outros moldes, e excluindo as equipes que estão representando o Brasil em campeonatos internacionais, por exemplo. Quer dizer, como que você, ao invés de o clube vai representar o Brasil perante o mundo inteiro, e você não ajuda e ainda atrapalha? Quer dizer, não faz o menor sentido. Os campeonatos estaduais podem existir desde que sejam feitos em outros moldes e que as equipes as equipes que jogam as principais divisões participem só num momento final, num desfecho dessas competições, e daí, em vez de dedicarem 16 datas, quase meio ano aos estaduais, vão dedicar 4 ou 5 datas, né? Não adianta querer... Não é mágica, né? Os anos têm 365 dias. O calendário gregoriano é assim. Não dá. Esse calendário que eles querem fazer precisaria de uns anos de 500 dias. Vai ter, o que eu vou falar tem muito a ver com a pergunta do Felipe. O Felipe Freires manda o seguinte: e o que esperar do nosso futebol, sendo que quase todos estão devendo mais do que ganham? Beijo, primo, obrigado pela pergunta. Marco, inclusive emendando nessa pergunta, eu também sou muito a favor dessa flexibilização do calendário, dessa mudança, mas a gente tem que entender que hoje os pequenos clubes só ganham o que ganham no Paulista, ou só ganham o que ganham nessa primeira parte do ano, porque eles vão enfrentar, por exemplo, de São Paulo, os 4 grandes. Se há uma competição entre os pequenos clubes, sem os 4 grandes, com os 4 grandes entrando só no momento posterior, eu acredito que eles iam ganhar muito menos. Isso é ruim para os clubes grandes, obviamente. Porém, faz o ano de muitos times do Brasil. Mas, Missão, eu acho que tem uma contrapartida. Porque, assim, por um lado, alguns desses clubes não vão jogar com os grandes, outros vão jogar só em menos datas. Mas tem uma contrapartida, porque o Santo André, ele entra tem 2 contrapartidas. A primeira é que eles podem se enfrentar, eles podem preencher o seu calendário inteiro. O Campeonato Paulista, essa etapa sem os grandes, ela pode durar 9, 10 meses por ano. Então, esses clubes vão ficar muito menos tempo ociosos. E outra, eles vão ter mais chances de ganhar, pelo menos essa fase preliminar. Então, o Santo André da vida, que nunca, ou que, sei lá, poucas vezes tem a chance de chegar na final do estadual, vai ter ali numa fase preliminar um título, não deixa de ser um título, é o título do campeonato, digamos assim. A gente pode estabelecer 2 campeonatos em um.
O Campeonato No Paulista... estilo do Carioca, que tem a Taça Guanabara e o... ou assim, o Paulista e o Super Paulista, digamos. Então você tem o Paulista, o Santo André que é campeão. Daí ele vai jogar o Super Paulista, o Santo André, e os 4 primeiros, ou os 6 primeiros, ou os X primeiros, jogam o Super Paulistão com as equipes da Série A e B. E daí, se ganhar, maravilha. É uma outra, enfim, eles até se qualificam, né? Se credenciam para chegar num nível superior. E alguns desses times, quem sabe, acabem desembocando nas séries A e B. E daí também tem campeonatos ainda melhores para... Então, assim, existe essa questão que você citou, essa questão, tema, se quiserem, mas não tremam, mas essa questão talvez exista, mas precisa ser equacionada. Ela não pode ser um impeditivo, ela não pode ser um argumento para que a gente siga eternamente com um calendário inviável. E em nenhum país do mundo existe isso, hein? Existe o campeonato da Sardenha na Itália, ou da Toscana, ou... Existe, não dá. É um mundo globalizado, as coisas estão cada vez mais integradas. Você pode ter as coisas locais, regionais, pinte o seu quintal e será universal, como diziam, mas isso precisa ser coordenado, precisa ser compatibilizado com um mundo globalizado. Vamos fazer o seguinte, chama o Florentino Pérez aqui pro Brasil e para ele dar uma sugestão assim de Superliga Paulistana, Superliga Paulista. Talvez ele é um cara que gosta também de dar continuidade nos projetos, né? Acho que vai dar certo. Eu acho que tem uma probabilidade boa assim de trazer. Inclusive ele me mandou mensagem mais cedo querendo participar do programa junto com o Marco, né? Mas enfim, o André, nosso querido André manda o seguinte: o Catalunhão 2021. Imagina como seria divertido assistir. Exato. Ó, antes da gente continuar o papo, eu tenho que pausar aqui para avisar os desavisados que, se você ainda não se inscreveu no canal do Futebola, se você ainda não seguiu o Futebola nas redes sociais, que é @futebolacast no Instagram, facebook.com/futebolacast no Facebook e @futebolacast no Twitter, você está vacilando. Inclusive, se você não segue o nosso amigo, o nosso irmão aqui do Futebola, o nosso querido Marco Bianchi, você está maluco! Então, eu tô te dando esse tempo, eu estou sendo esse cara. Então, entra no Instagram e digita aí, Marco Bianchi Brasil, @Marco Bianchi Brasil, e siga nosso querido amigo lá. Eu tenho certeza que tem conteúdos sensacionais para você acompanhar sobre futebol, e claro, conteúdos humorísticos com esse... O senhor está redondamente enganado. Mas redondamente eu estou sempre, Marco. Enganado também. O conteúdo futebolístico participei do Futebola. Exato. Legal. O senhor está ovalmente enganado. Na verdade, desde sempre. O Instagram é a mídia que eu escolhi, que eu elegi para praticar minha evasão de privacidade. Compreende? Compreendo. Afinal, hoje em dia, nenhuma pessoa pública pode sobreviver sem se exibir um pouco, sem responder aquilo que ninguém perguntou, e sem, obviamente... ali revelar particularidades da sua existência, meus cachorros, o meu pomar, os cabritos do sítio, a fumaça do seu café, né? Justamente. Então eu acabo não, digamos assim, tendo aquela atuação mais voltada para o nobre esporte bretão. Mas claro que com exceções, né? Afinal, estaremos ali na divulgação do Futebola. Eu tive até uma série de lives aí que eu realizei no ano passado e algumas delas foram com figuras do futebol. Então, enfim, o futebol também acaba sendo abordado. Mas nas outras mídias, digamos, no Facebook e que mais? Quais são as outras? No YouTube, no Twitter. Twitter. Daí sim a minha pessoa se posiciona com um pouco mais de veemência nas questões esportivas. Inclusive no canal também do Marco Bianchi no YouTube. Você entra lá em youtube.com/Marco Bianchi, o canal do Marco, se inscreva lá
e acompanhe a série de lives que ele tá fazendo, tá, né? Marco Bianchi BR, e a série de lives foi o ano passado, mas eu neste ano ainda espero em breve voltar a publicar algumas novidades, alguns formatos novos que eu estou elaborando, que em breve eu pretendo divulgar para o público. Boa. Nosso querido primo manda de novo, ó. Vale lembrar que o Tricolor foi o super campeão paulista. Aí, 2005, não foi, Du? Não, foi 2000 foi campeão paulista em 2005, né? Foi 2001, se eu não me engano. Ninguém nem lembra. Ninguém... verdade. Posso falar uma coisa? Fala, tá muito Gui. legal falar de super campeão paulista aí, o último título... Agora é futebol de verdade, né? 2002. Vamos falar do que realmente marcou, interessa. meu querido, mas me desculpa, eu não vim aqui para falar de Palmeiras com você. Eu vim para falar daquilo que marcou a minha infância, pré-adolescência e adolescência. A nossa, né? A nossa, mas eu não gosto de falar pelos outros, então eu digo por mim, né? Então, assim, me marcou muito. E, assim, eu gostaria de contar um relato. Contei da última vez, não sei se vou contar tão bem. O mesmo relato sobre o Rock Go, que a gente está falando, para você da nova geração, que vê hoje Super Copa do Desimpedidos no YouTube, você talvez não saiba que isso já começou de uma outra época. Lá Eles gostam de copiar, 90, né, conteúdos, né? Dos anos 2000, né? Não, eu gosto do Desimpedidos também, eu gosto. Mas, também. Mas assim... Mas deram uma chupinhada no nosso último episódio, diga-se de passagem. Eu não queria explanar, não. Eu não queria falar, não. Mas, de repente, o episódio do Futebol sai na quinta e o sábado é a mesma coisa. Ó, estamos de olho. Vai, toca o barco, Guilherme. Então, que é o Rock Go. Inclusive, teve ali os seus derivados, que é o Rock Go de domingo. A gente pode falar sobre tudo. Mas o que eu queria falar da minha experiência do Rock Go foi assim, eu acompanhava sempre e era Rock Go justamente porque não era com youtubers, né? Era com o pessoal músicos, da música, né? Tinha ali várias bandas, mas também de todos os ritmos, né, musicais, né? Não era só de rock. E assim, teve um ano que me marcou muito, que inclusive eu não achei essa camiseta, infelizmente não sei onde foi parar. É uma pena, porque eu gostaria de mostrar aqui pra você. Que teve um ano, em 2005, né, comercializavam, né, por meio da Olímpia, qual que era a marca? Olímpicos. A Olímpicos, ela patrocinava, né, as camisetas do Rock Go, da MTV, né. Aí, ó, eu também tinha a camiseta do Catapora, Felipe, era do mesmo time, que era o time do nosso querido Felipe Dilon, foi meu primeiro crush da adolescência. Mentira, não foi por causa disso, foi porque o time era muito bom, tinha a banda Catedral, era um excelente time. Era um time contagioso. Eu estava torcendo, né, para o Resfriados, que era do Supla, que também eu tenho muito carinho por este músico, e Instagrammer agora, inclusive as caixas de pergunta dele são sensacionais, para quem não viu. Supla, por favor, se você puder, também compareça aqui no Futebola. Mas enfim, aí eu tava torcendo, só que aí eu comecei a ver essa máquina, que parece os meninos do Crespo aí. O pessoal fala aí dos meninos do Crespo. Esse time do Catapora de 2005 era sensacional. Melhores, né? Escala aí, Guilherme. Muito melhores. Né? Primeiro, tinha... não sei a escalação, mas tinha o meu querido Felipe Dilon. E aí, você já sabe, né? O meu crush adolescente, a minha musa do verão, eu não tinha como não prestigiar. Eu troquei de time. E no final das contas, o Catapora ficou em terceiro lugar. E adivinha quem ganhou? Telespec. Adivinha. O Resfriados, que era o time que eu estava torcendo originalmente. Então, assim, eu acompanhava muito nessa época, tinha camisa. Eu lembro que meu primo comprou do Sarampo, que era uma preta e branca. Então, assim, a gente gostava muito. É um relato de carinho por uma obra de entretenimento que vocês faziam, que marcou a adolescência. No meu caso, eu lembro emblematicamente desse ano de 2005, mas assim, teve muitos anos, vários atletas, né? O Wolverine Valadão, o nosso querido Musa Nisei Sansei falecido, André Matos, que eu gostava muito das bandas. Boina! Assim, Boina! Inclusive, ó, aí, ó, até o André tá falando, mas enfim, eu só estou querendo dizer que
São muitas coisas e me marcou muito, eu adorava e simplesmente é uma carta de amor, já que eu tenho aqui um dos principais, se não a principal cabeça. O camisa 10, que montou tudo aquilo. O camisa E 10 eu gostaria de agradecer por todos que não podem falar diretamente com você, inclusive com o André, que é muito amigo meu, e ele que pediu para perguntar para você na última edição. Eu queria que você falasse, inclusive, porque senão ele vai me cobrar. Manda um beijo especial pro André Gesualdi, Marco, por gentileza. Muito Ele tá assistindo aí ao vivo agora. tá assistindo ao vivo. André Gesualdi, toda a família Gesualdi, deixo aqui um efusivo abraço, beijo no cérebro e satisfações para quem for da família. É bom lembrar que nós temos aqui... salve, Hartmann, meu primo! Muito obrigado. Saudades, meu irmão. Tudo é primo aqui, eu tô parecendo turco também. Todo mundo que aparece eu falo que é primo. Grandão desde sempre. O Guilherme, Marco, nós temos uma dúvida aqui que nós não sabemos, porque o Guilherme faz uso de alguns medicamentos, faz uso de alguns cogumelos, faz uso de alguns entorpecentes, então nós não sabemos de fato se é fruto de um devaneio do Guilherme ou então isso aconteceu. Então, Guilherme, dá uma palhinha para o Marco tentar reconhecer o que você tenta dizer para todos nós aqui. Nós que era uma música do Rock Go. Bem na verdade que vocês não acompanhavam Rock Go. Você tá maluco. Vocês não conhecem as músicas. Você tá maluco. Porque é isso que acontece, tá louco, Marco. Eu realmente achava que era um devaneio porque eu conferi com mais de um fã de Rock Go. Mas talvez vocês não acompanharam. Mas o Marco, no último programa, já me confirmou. Me desculpa. Eu Guilherme, estou aqui pra falar a verdade. Com o show, né? Ele acaba com o show. Mas eu vou cantar assim, Missão. Pode ficar tranquilo. Eu vou cantar a música do Mané Pipoca. Vamos colocar um reverb na voz do Gui agora. Vamos lá. Tá pronto? Quem souber, canta comigo. Apesar de que eu sei que os integrantes da bancada não sabem. Vamos lá. Guilherme, calma aí. Antes disso, eu só sei cantar uma música na minha vida. O Minsen sabe disso. Eu não tenho memória pra cantar mais de uma música. Então a nossa adore. Vai. Então canta essa música antes. Não. Me aquecer. Faroeste Caboclo. Não, é muito tempo. Rapaz, mas também aí ocupa todo o HD cerebral essa a teoria música. é que o Vinícius tem a memória um lixo. Mas é porque ele gastou tudo que ele tinha pra decorar cada letra de Faroeste Caboclo. Vai, Gui. Fiz um mau negócio? Pausa, cada respiro, né? Porque não é só decorar a letra, né? Você decorou todos os... E ritmo do Vinícius também. As pausas dramáticas, né? Mas tá bom, vamos lá. A música é a seguinte, pessoal. Quem tá acompanhando lembra, canta comigo. Vamos lá. M-A-M-A N-E Mané P-I-P Mané P-O-P Mané Pipó C-A-K Mané Pipoca. Que Aê! coisa. Tá vendo? Brasil, eu não sou uma fraude, hein? Bravo. É um hit que fez sucesso em vários países, né? Nos Estados Unidos, como Manuel Popcorn. Enfim, eu não... Manuelito Pipoquita. Muitos idiomas. Manuelito Palomita. Palomita, sim. Manuel Palomitas, no México. Enfim, foi porque é uma música que tem uma construção melódica muito, muito criativa. Né? Tem uma linha dramática envolvente, um arranjo bastante tocante. Enfim, fez muito bem resgatar essa música que era um marco, né, ao lado de outras como Swimming in the Swimming Pool. Muitos hits que fizeram aí a alegria da I love the flowers, I love the people here, I love the animals. Então, assim, é porque eu quero fazer justo, porque todo mundo menciona essas duas, né, Marco? Devem ser as duas mais famosas, né? Isso aí é tudo culpa do jornalista e farsante Paulo Joselino Roberto de Almeida Bonfá, ele que, por falta de piadas mais impactantes, acabou aí recorrendo ao repertório do acampamento do CISV, o Children's International Summer Village, se apropriou daquele cancioneiro internacional e transferiu, tornou algo que até então tinha um sentido de integração, de intercâmbio, né, de solidariedade,
fraternidade mundial, de superação das diferenças, transformou nessa grande panaquice. Mas, enfim, ao menos ali servia para encher um pouco de linguiça ao longo das transmissões. Sim, mas eu quero fazer jus a essa canção, porque deve ter alguma outra pessoa que deve lembrar dessa música também e fala pros amigos, cara, você tá viajando. Não existe. Você acha que o Guilherme tem o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá, você acha que eles vão cantar uma besteira dessa? Você tá falando um absurdo. Não, essa do Mané Pipoca, aliás, ele retirou das aulas de música da tia Luísa, do colégio. Nem tia Luísa foi poupada pelo estelionatário. Tá vendo? E eu tô aqui, graças à tia Luísa, e está impactando gerações. E vai ser passado para as próximas, que vão ser fãs do futebol e falar: olha só, aquela música que o Guilherme comentou. E se Deus quiser, a tia Luísa vai ficar na boca do povo por muito tempo. O Guilherme também... O interessante é que essa canção foi treinada ao longo de semanas de aulas da tia Luísa para que nós pudéssemos, performá-la e executá-la no mau sentido da pior maneira possível. O nosso Guilherme tem realmente a síndrome de se achar o último cigarro da cartela mesmo, e aí ele se sente especial do jeito que ele... Mas você Guilherme. Ô Marco, você trabalhou no Rock Go, vocês fizeram o Rock Go, na nossa opinião, era o 10 de faixa, simplesmente, durante muitos anos. E com certeza lá você viu desde o pior do esporte bretão até o melhor, com jogadores incríveis como Samuel Rosa, o próprio Supla, o Anderson do Nat Roots, né? Esses caras jogavam um bolão. Poupou pouco meu tímpano agora. Mas a pergunta que eu queria te fazer: se você pudesse escalar os jogadores, não os melhores, porque aí não é o critério que a gente buscava no Rock Go, mas os mais emblemáticos jogadores, nós poderíamos ter 5 jogadores, né? Um no gol e 4 na linha. Você viu como que eu sou excelente em matérias exatas? Então, os 5 jogadores... Então, enfim... Se pudéssemos escalar um time, você consegue montar aí os jogadores mais emblemáticos do Rock Go, na sua opinião? No gol seria ele, o Cléber, porque temos no gol... Tem vários, temos vários concorrentes. Inclusive, você que tá assistindo, manda a sua seleção do Rock Go aí. No gol tínhamos, por exemplo, Cleston, que tem que ser falado de outro jeito, mas eu vou poupar o tímpano dos meus ouvintes. O nosso querido... A Musa Nisei Sansei, em memória. Em memória. Wolverine Valadão, que era o Nazi, incrível. Tínhamos o Boina. Tínhamos o Rufus, o Lenhador. O Boina, que é com um eco. Com eco. Rufus, o Lenhador. Entre outros. Tirando esse, posso estar perdendo algum. Qual entraria na sua seleção, Marco? De goleiro aí. Olha, na minha seleção de goleiro, eu colocaria o senhor Wolverine Valadão, também conhecido como Marcos Valadão Ridolfi, ele que depois de 20 anos me ensinou a falar o sobrenome dele, e eu finalmente pude entender que o então digitador da produção da MTV, que nos forneceu as listas dos escalados com o nome próprio, completo de cada um, ele se equivocou naturalmente na digitação, porque como todos podemos ver aqui, pelo teclado, o I fica do lado do O. O I é aqui e o O é esse aqui. Então, muitas vezes a gente percebe que quando existiu o erro de digitação, é porque as letras são vizinhas. Então o Marcos Valadão Ridolfi, na época, ficou como Marcos Valadão Rodolfo. E eu passei anos enchendo o saco, falando que era um absurdo um atleta com 3 nomes próprios sem nenhum sobrenome. Aí, quando fiz uma live com ele no ano passado, ele, enfim, se revoltou e colocou... Teve seu momento. Falou, não, nada disso, o senhor equivocadamente me acusou de ter 3 nomes próprios, mas na verdade o meu sobrenome é Ridolfi
da família italiana que veio de não sei de onde, e mas que tem que falar direito o meu nome. Enfim, então agora eu me redimindo, ou quase isso, né? Afinal, já foi uma década de piada despropositada, com embasamento equivocado, culpa do digitador da produção da MTV. Ô, Marco, mas eu queria fazer um adendo que então o nome dele é Ridolfi. Com a mãozinha. Ridolfi, porque é italiano. Porque é italiano. Se é italiano, vem uma mãozinha aqui. Vem uma coxinha, Vem a coxinha junto. Até por isso ele lembrava muito o estilo de jogo do Dino Zoff, né? Saudoso. Daquela Copa de 82 e outros grandes arqueiros italianos, mas nenhum deles tinha a habilidade de Marcos Valadão Ridolfi com a reposição de bola para si mesmo. Na ausência de atletas que valessem o passe, ele optava por tentar uma carreira solo no sentido da corrida mesmo. Deixando bem claro. E invariavelmente pouco exitosa. Exato. Indo pra linha aonde de fato os pés são necessários, mas não obrigatórios, podemos pensar em mais alguns nomes. Temos ali que, na minha opinião, foi o melhor apelido de todos que eu utilizo até hoje, que era do querido Tony Garrido, o Chiliquenta, porque isso era maravilhoso. O Tony Garrido, eu sou o Tony Garrido jogando bola, tá? Eu sou chato, eu fico incomodando, eu falo pra caramba, eu brigo. Mas isso é você no dia a dia, não é? Não é só jogando bola, não. Tá, Pode ser. tá. E o Chiliquenta eu adotei pra minha vida. Porém, temos outros grandes jogadores. Quem que você colocaria aí mais 4 nomes desse time, Marcou? Olha, pra defesa, pra realizar os cortes, eu optaria pelo tiozão do churrasco. Sempre bem armado com o espeto, né? Concordo. Sim, ele só não faz o corte se a bola for mal passada. Ou melhor, corrigindo, ele faz o corte se a bola é mal passada. A bola é bem passada, ele prefere não fazer o corte. Concordo. Por uma questão de preferência mesmo. Mas ele está sempre, o jogador está sempre ao ponto de deixar o time na mão. Então esse seria o meu zagueiro. Estamos falando em 5 atletas, quer dizer, então você pode imaginar aí que haja aqui somente um zagueiro, né? Sim. O Palmeiras outro dia jogou sem nenhum zagueiro, tendo 11, podendo escalar 11. Né? Talvez possam escalar um, até por falta de outros zagueiros que sejam igualmente palatáveis. E quem mais? Querem que eu complete a equipe? Sim. Após a defesa ali, vamos pro meio, pros alas ali, quem faz o jogo correr. Quem que você buscaria, Marco? Alas que fazem o jogo correr. Daí o senhor também me deu uma missão um pouco ingrata. Mas vejamos. Assim, que na teoria deveriam fazer, né? Não. Eu vou falar pra de repente ver se o Marco acompanha, né? Pra mim, o meu jogador favorito, apesar de ter algumas polêmicas, é o Supla. Pra mim, ele também é o mais habilidoso, poderia ter sido jogador de futebol, mas escolheu ser um cara punk, ir pra Berlim e conhecer a garota de Berlim e a Japa Girl e virar esse músico sensacional e Instagrammer agora. Concordo. Mas daria para um bom jogador de futebol. Eu vejo que se a vida, se digamos assim, a conotação política de Supla, Eduardo Matarazzo Suplicy Júnior, o Eduardinho. Se suas influências políticas não são lá das grande unanimidade, em contrapartida, em compensação, no aspecto futebolístico, o bichinho era bom de bola. O homem é bom, rapaz. Aquela esquerdinha, driblador, passador. Então seria o Supla, o seu ala esquerda? Olha, incrível. Um time de 5 atletas não pode ter 2 alas, gente. Calma aí, vamos organizar. Tá? Então tem um goleiro já, quer dizer, são só mais 4.
Se você tiver 2 alas, então o time, metade do time são os Não, mas alas. pode escalar assim, o goleiro e o resto é linha, meu. E aí se arruma lá no meio. O cara começa a cansar, ele vai pra trás e fica como zagueiro, né? Ali não tinha uma grande escalação tática também, né? Às vezes até o goleiro é linha, né? O popular goleiro linha. E bem ressaltado por você aí nas longas carreiras do Nazi, inclusive. Tá, então Marcos Valadão Rodolfo, tiozão do churrasco. Eu colocaria no meio ali para ocupar os espaços do campo James McDowell, o gigante irlandês. Muita mobilidade, ou melhor, pouca mobilidade, mas bastante capacidade de preenchimento, né? Ele realmente ocupa os espaços do campo com muita fluência, né, em todas as direções. E depois no ataque, vou seguir vossa sugestão, elegendo o Eduardinho, Dudu, o Dudu, Papito, Matarazinho, Juninho, Suplicizinho, e que tinha aí essas habilidades que são notórias, e sobra uma vaga. Nessa vaga nós poderíamos colocar aí Max Telefone de Contato, o homem que fez o gol que Pelé não fez. Poderíamos colocar o Beduíno Albino. Não, na verdade não poderíamos colocar o Beduíno Albino porque era goleiro. Ele era goleiro, Poderíamos colocar aí... Kiko Zambianchi. Kiko Zambianchi. Ou ele era mais ego do que futebol, Marco? Como é que eu fui me esquecer? Quer dizer, poderíamos colocar... Imagina que essa dupla de ataque, Roger e Kiko Zambianchi. O meu primo, né, Kiko Zambianchi. E ele olha, o senhor deu a nota aí. Não tem como escalar outro que não seja Kiko Zambianchi. Ele que às vezes, depois dos primeiros erros, ainda cometia outros equipes. Muitos outros. Enfim, mesmo quando chove. Ele tentava ali, né, um alvorecer, um novo alvorecer, e tinha uma capacidade física, atlética, muito... Não, ele tinha o físico privilegiado, né? O vento empurrava com certa facilidade, inclusive. O nosso querido Felipe comenta aqui do James McDowell, o grande irlandês, dizendo que um grande lance foi ele e Di Ferreiro do NX0. Era uma briga ali entre dois seres de anatomia totalmente diferente. Vocês, de certa maneira ali, Marco, acharam que poderia ou iria dar muito, ia dar alguma coisa, ia dar ruim, ia sair uma porradaria, ou ali era tudo a base do show, todo mundo sabia que estavam todos pelo entretenimento ali? Não, quando é jogo de futebol, né, cara, quem gosta de jogar futebol, mesmo que o jogo não tenha nenhuma promoção, nenhuma importância, as pessoas levam o jogo a sério, porque as pessoas realmente se entregam, né? Acabam se jogando ali, se concentrando naquilo. E então, quando era um jogo com uniforme, com transmissão, com câmera, os caras ficavam completamente alucinados. E esse embate aí, felizmente não rolou, a gente acabou conseguindo transformar aquela tensão numa grande palhaçada, que, enfim, não se concretizou em nenhuma desinteligência, em nenhuma agressão, né? Mas os caras ficavam realmente bastante ali, ficavam muito envolvidos com o jogo, né? Os ânimos então, realmente iam pra flor da pele, né? Jogando bola, né? E daí eu devo aproveitar essa deixa para dizer que sem... Aqui agradecendo, né, a parte que me cabe, mas esse Rock Go era um evento muito bem organizado pela MTV, né? Foi a MTV que inventou isso, né? Não fui eu. Eu acho que eu tive o mérito de saber me encaixar ali naquele esquema, mas foi um grande projeto, uma grande sacada da MTV. Desde a escalação dos jogadores que não seguia critérios futebolísticos, felizmente, para os narradores, até a organização daquele evento como um todo. Quer dizer, teve muita gente envolvida, né? E por isso que aquilo se tornou uma coisa tão impactante.
Marcos, só uma perguntinha rápida. O Rock Go, ele chegou, era só do Brasil? Chegou a ir para alguns outros países? Foi exclusivo da MTV Brasil, totalmente planejado pela MTV Brasil e nunca chegou para ir para alguma MTV Argentina, Uruguai? Não venderam o formato. Foi um formato de autoria da MTV Brasil na época em que a filial não era uma mera franquia. Né? Ela tinha vida própria, ela tinha um caminho, uma luz própria. E isso no Brasil, talvez em outros países, não sei se isso funcionaria da mesma forma. Acredito até que sim. Mas, enfim, foi o mérito todo da MTV aí. Eu acho que depois do Rock Go surgiram outros formatos semelhantes, mas eu acho que aquela produção, digamos, mais original, que foi mais vanguardista, ela tinha uma característica especial, que era o fato de que o humor foi colocado ali com muito espaço. Quer dizer, então, você não tinha duas pessoas físicas falando, comentando as situações. Você tinha ali dois personagens. Sim. Eu e o Paulo, a gente assumindo o personagem do jornalista esportivo ou dos narradores de futebol. Então, em todo esse contexto tinha embutida uma sátira ao jornalismo esportivo. E as pessoas são muito envolvidas com quem gosta de futebol, é muito envolvido com o jornalismo esportivo. Então as pessoas identificam aquela sátira e se aproximam, né? Tem uma afinidade com aquele tipo de brincadeira. Sim. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso querido programa. Infelizmente. Já aqui deixo o recado para o Marco que nós estamos muito, muito assim, lisonjeados e esperamos uma próxima. Tô intimando o meu amigo, o gênio com o chapeuzinho, que, né, ficou assim, genial com o chapeuzinho. Só não queira fugir do lado. O genial com o chapeuzinho que é um problema, né? O gênio, tudo bem, ele já tem o chapeuzinho naturalmente. Exato, exatamente. Apesar de, nesse caso, hoje só um chapéu de cabelo com gel, né? Bastante gel. Pra quem não sabe, a mula aqui escreveu genial com um acento circunflexo, então já me fica o meu desculpa. Mas, infelizmente, estamos acabando, porém, nós criamos um quadro totalmente novo, algo que nunca viram na a atmosfera da televisão brasileira. E acho que o Marco nunca se deparou também com isso, num programa em que ele participou. Se tivesse, se houvesse isso na época do Rock Go, ia ser um sucesso. Editor, então, comece o Futebola na Fogueira. O melhor de poder, né, de poder plagiar os outros é que você só bota umas 2, 3 letrinhas a mais e já tá tudo resolvido. Não tem plágio, não. Tudo criado aqui, tudo é criado. Já é novidade, já é original. Senhor Mark O Bianchi, o senhor sempre foi um gênio do humor. Você sempre se considerou um cômico nato? Não, eu sou um sujeito que, na verdade, incompreendido pela sociedade, porque a minha característica mais explícita e mais determinante na minha personalidade é a seriedade com que eu vejo a realidade nacional, o panorama internacional e, por que não, interplanetário. Estou aí à disposição das ouvintas para dirimir eventuais dúvidas que surjam acerca do sistema solar com essa seriedade justamente que me é peculiar. Marco, escrevendo o seu livro, inclusive totalmente excelente, você gosta de dar abertura para o seu público entrar de cabeça? Não, eu acho que o público tem que ser um pouco mais contido, né? Eu não costumo dar abertura para nenhum tipo de fanfic com a minha pessoa. Sou um sujeito de família, um pai de família, tenho 3 cachorros muito bem criados e uma família interespécies.
E de forma que não, o meu livro é um livro que traz a maior respeitabilidade de muita coerência política administrativa. Bianchi Marco. Morando no interior, se o bicho for muito grande, você faz um carinho na cabecinha? Olha, interior, né? O senhor, obviamente, quando o senhor fala interior, o senhor está se referindo não ao interior de nenhum orifício de ninguém, mas sim ao próspero interior paulista, municípios aprazíveis, como, entre eles, talvez o maior de todos, Birigui, a Massachusetts brasileira, que aqui foi sumariamente, mesmo sendo a maior produtora nacional de biriguienses. Poxa vida. Marco, a Daisy de São Conrado pergunta: você lembra de mim? A Daisy de São Conrado, né? São Olha, Conrado. não tô lembrado. Não tô lembrado, não. Tô lembrado. É que ela tinha mudado no último programa, ela tinha ido pra São Gonçalo, agora ela voltou pra São Conrado. Enfim. Ah, é a mesma Daisy de São Gonçalo? E de São Parece Conrado, que né? sim, parece que sim. Não sei. Ela tá muito mudada. Aqui tá São Daisy. Conrado, Marco. Olha, eu olho pra Daisy hoje e eu já não a conheço, porque ela está muito mudada. Marco, na MTV tinha muita música. Nas festas da empresa, era comum tocar com muita frequência? Olha, principalmente depois das festas da empresa, né, quando nós rememorávamos aquelas amigas, colegas mais qualificadas profissionalmente, boas profissionais, boas apresentadoras, boas produtoras. Então, quando possível, a ocorrência de um terceiro tempo após os eventos, a gente, sempre que podia, tocava tudo que era possível. Marco, me diz uma coisa. Nas partidas de Rock Go, você viu muito cara grosso? Olha, cara grosso, né? Grosso. Aquele cara explosivo, fala muito palavrão. Muito. Talvez. Pessoal mal educado, realmente, viu? É uma grosseria tremenda. Mas eu não vi porque eu estava ocupado olhando para outro lado, acabei perdendo a cena. Enfim, aquele negócio que eu estava agitando melou. Marco, como amante da gramática, você sente falta do treme em cima da linguiça? Nossa, essa indagação jornalística investigativa, eu devo celebrar, viu? Devo celebrar. Não, eu vou dar os aplaudir. créditos pro Rafael, porque realmente essa foi muito boa e não podia passar despercebida. Essa daí. Excelente. É porque tinha pouca opção, tá, Marco? Eu só escrevi 400, aí ele, né? Pouca opção. Quase A nada. autoria é toda dele. Sim, toda minha. Na linguiça eu não sei, mas o salsichão alemão, né? Os alemães gostam muito do tremor, né? Digo, da trema. Exato. E aí, quem sabe no salsichão, enfim, né? Elaborando bastante, a gente consegue aí Miller, né, também. páprica, schnitzel, enfim, qualquer tipo de preparo. Excelente, nosso querido amigo Marco Bianchi, senhoras e senhores. Marco, muito obrigado. É uma homenagem que fazemos a você, fazemos ao seu trabalho. Vamos começar aqui as nossas considerações finais com ele, o nosso querido batedor de pênalti e físico quântico, Vinícius Wolff. E fisiculturista, ó. Ó o tamanho. Com certeza. É um físico turista mesmo, porque... Vai, Exato. daquela. Físico Marcão, de turista, né? Exato. Marco, cara, não pude participar do primeiro, mas o universo conspirou a nosso favor. Universo, né, Vinícius? Universo, né? O universo chama Carlos Eduardo. No pique. Pagando bem. Muito obrigado pela sua presença. Você é sensacional.
O Gui falou e a gente... É a pura verdade, você marcou a nossa infância, a nossa adolescência. E, cara, muito obrigado por sua presença, você é fera. Beijo. Obrigado. O nosso querido palestrino Guilherme Eisner, do PIC. Muito obrigado novamente, Marco. Eu honestamente espero que você tenha ficado feliz com essa participação. A gente tentou ser ao mesmo nível da primeira. Com você, a gente realmente ficou muito nervoso, porque foi uma excelente conversa. E acho que a gente não está devendo nada para a primeira conversa. E os nossos telespec ou audiospec vão ficar muito satisfeitos com o resultado. Muitíssimo obrigado, Marco. E obrigado mais uma vez por ter feito parte ali dessa minha importante fase de formação de caráter humorístico. Muito obrigado. Não que eu seja um excelente humorista, mas você realmente me fez ficar muito bem divertido e bem humorado com o futebol. Até me perdi nas palavras. Me desculpe. Não, mas a próxima a gente compra o ingresso pro monólogo do Guilherme. Mas são seus olhos, eu digo, são os seus neurônios, e agradeço muito a cada um deles. Muito Por obrigado. fim, Beijo no nosso cérebro. querido Carlos Eduardo. Ô, Marco, queria agradecer mais uma vez aí você por atender esse nosso convite. Muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Me fez derrubar lágrimas hoje de alegria, de risadas, né? E na outra vez foi lágrimas de emoção do nosso querido Minção. Mas, pô, muito obrigado. Fica aí, vamos ver se a gente consegue aí pegar uns comentários seus em torno do nosso futebol maravilhoso que estamos lançando, né? Depois a gente manda o link aí para você conferir essa coisa maravilhosa que com certeza vai te fazer lembrar dos piores lances do Rock Go aí. Perfeitamente, agradeço muito, estarei atento às próximas peripécias dos senhores. E por fim, nosso querido Marco Bianchi. Fique à vontade, Marco. Muito obrigado. Maravilha, gente. Valeu. Acho que o programa está bem divertido. Tem aí uma dose de informação no meio da palhaçada. Então, acho que vocês aí, muito gentis, todos muito gentis comigo. Ao contrário de muitos outros. Aqui, na verdade, eu tô me sentindo o rei do pedaço, porque eu tenho 100% do carinho do público aqui nesse nosso universo um pouco mais restrito. Óbvio que quando a gente vai para as redes sociais, existem também aqui e acolá opiniões menos favoráveis à minha pessoa. E, enfim, né, dia a dia a gente tenta agradar o maior público possível, como fazem os humoristas que criam os seus conteúdos sempre com a intenção de tocar no bom sentido o maior número possível de pessoas, né, fazer com que elas se identifiquem com aquelas sátiras, que elas se identifiquem e que elas identifiquem na rotina delas, no cotidiano delas, os alvos daquelas sátiras. E acho que a gente faz um favor aí ao futebol, aliando o futebol ao entretenimento, à diversão e distanciando do fanatismo daqueles que usam o futebol para justificar a sua cretinice, e infelizmente não são poucos. Então, vida longa ao futebol, efusivo abraço a todos. Obrigado. Opa. Meus amigos, esse é o nosso Futebola, vai ficando por aqui. Tô recebendo um monte de mensagem que tá ao vivo, né? Pede pra mandar um abraço, nosso querido José, o Tino Mesuraro Jesus pediu. Pede pra mandar um abraço pro Tininho. Se o Marco puder mandar esse abraço aí antes da gente encerrar aqui, ele vai me agradecer muito. Tininho. Tininho! Um efusivo abraço, rapaz. Quanto tempo? Enfim, meus queridos amigos, muito obrigado por acompanharem o programa até aqui. O Futebola vai ficando por aqui. Não se esqueça que na semana que vem tem mais programa, tem mais convidados nesse conteúdo incrível. Não tão incríveis, é claro, como o nosso querido Marco, mas vai ter um ou outro aí. Esse programa vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais.